Mais um CREAPod no ar, eu sou Carla Arantes, te convido a acompanhar mais uma entrevista com a gente neste espaço que é dedicado a falar das engenharias, da agronomia, das geociências. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e já te lembro para dar aquele like no vídeo do YouTube e também nas plataformas de áudio, você compartilha, você curte, você espalha esse conteúdo para todo mundo que você conhece para ampliar aí o nosso debate. O nosso convidado de hoje é um engenheiro civil e sanitarista, autor de 11 livros na área de tecnologia da água e esgotos e 4 biografias. Recentemente tomou posse na Academia Nacional de Engenharia. Estou falando de Sérgio Rolim Mendonça. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui participando dessa entrevista. E lembrar aí que o CREA, olhando aí o painel com os ex-presidentes do CREA, vários colegas, né, de profissão e um deles um colega de turma e vários amigos chegados, né, da área de engenharia. Pois é, vamos falar então dessa posse na Academia Nacional de Engenharia. O que isso significa para o senhor depois de tantos anos de dedicação ao trabalho, aos estudos, à vida acadêmica, à literatura, à escrita? Acredito que é um título importante, porque a pessoa ser reconhecida nacionalmente já é alguma coisa, né? E pela Academia Nacional de Engenharia, que na realidade eu sou o primeiro paraibano a ingressar nessa academia, né? Desde a sua fundação. Então já tem essa representação ainda maior, né? E nesses trabalhos que o senhor desenvolveu na literatura ao longo dos anos, tem ainda as biografias, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho. A biografia? Das obras que o senhor escreveu como biógrafo. Não, eu tinha muita vontade de escrever a história de minha vida, uma parte, né? Mas isso é uma coisa difícil. Porque eu não tenho o dom da escrita. Tem gente que tem o dom da escrita, não é fácil. Mas tem 15 livros lançados e não tem o dom. Mas não adianta, não tenho o dom. Eu escrevi, meu primeiro livro, ninguém sabe como eu escrevi o primeiro livro técnico. Quando eu era estagiário, eu era estagiário da Sanecap, né? Saneamento da Capital S.A. E estagiei há uns 2 anos o presidente era o engenheiro Manuel Dantas Vilar Filho, que é muito conhecido nacionalmente também, primo legítimo de Ariano Suassuna. E quando eu terminei, ele perguntou: quer trabalhar aqui? Eu acho que eu quero, porque ele já me conhecia, né? Já conhecia meu trabalho. E eu aceitei. Só que isso aí, 1º de janeiro, né, dele, 68. Mas o pessoal dizia: olha, você trabalhar na Paraíba é um lugar atrasado, não adianta ficar aqui, faça concurso para outro lugar. Aí apareceu um concurso para a Sudene, na minha área de saneamento, que é o que eu gostava mesmo, porque eu me decidi a estudar. Aí eu resolvi fazer o concurso, eu e um colega. Aí a gente passou. Naquela época eram 20 candidatos, 18 de Pernambuco e 2 da Paraíba. E tinha 3 vagas. Aí os 2 da Paraíba ganharam e mais 1 de Pernambuco. Aí a gente teve, depois de 3 meses de trabalho, dizer: Mandelito, olha, a gente vai ter que pedir demissão. Ele não gostou porque ele prejudicou o esquema dele, porque ele arranjar outro de confiança não é de imediato, né? Então isso aí complicou. Ele ficou aborrecido, logicamente, mas a gente ia deixar de assumir um cargo federal importante, né? Era a continuação da vida da gente, até se aposentar. Aí, eu me lembro que ele nos disse, né? Olha, sabe o que você vai ser na Sudene? Você vai ser um auditor de 5ª categoria. Quer dizer, foi o elogio que ele me deu, né? Um incentivo, hein? Não, com raiva, né? Que ele estava com raiva. Aí a gente foi trabalhar. Acontece que eu sou um cara muito ativo e gosto de trabalhar. E não gosto de brilho. Eu gosto de trabalhar na prática também, na teoria, fazendo projeto, tudo. Lá era um cargo que quanto mais a gente trabalhava, mais ponto perdia. Era um cargo de fiscalização de obra do Nordeste. Eu peguei o interior de Pernambuco e o sul do Piauí. Naquele tempo as estradas tinha até onça passando por lá. E aí eu comecei a não gostar, eu acabava meu trabalho, ficava 2 semanas sentado no birô sem fazer nada. Uma área grande assim, com 30 engenheiros, 20 engenheiros, assim, só conversando besteira o dia todo. Não dá, isso no caso no começo da vida, eu que gosto de trabalhar, de produzir.
Aí quando foi mais ou menos assim, em setembro, outubro, Manuel Lito ia lá na Sudene pegar dinheiro, naquele tempo a Sudene dava recurso a fundo perdido, né? E para os estados, né? Para as empresas de saneamento. Aí eu me encontrei com ele e disse, olha, eu queria falar com você. Ele disse, o que é? Olha, eu cheguei à conclusão que você tinha razão. Eu sou auditor de 5ª categoria. Agora, se você quiser, tiver uma vaguinha lá, me chama que eu volto. Ele disse, pois eu quero que você volte. Em janeiro vai ter uma vaga lá, que eu vou mandar um engenheiro lá para São Paulo fazer um curso, e você entra lá em janeiro, começo de janeiro. Eu digo, posso pedir demissão? Pode. Eu pedi demissão casado. Ou casado não, ia casar. E quando eu casei, foi no dia 21 de dezembro, eu estava desempregado. E tive a coragem de pedir emprego federal. Meu amigo passou a vida toda lá, né? Se aposentou lá, foi diretor, foi tudo, mas eu não me interessava esse emprego. Aí eu voltei, e quando eu cheguei lá para trabalhar, no primeiro dia, para falar com eles, Manuelito, eu quero trabalhar em qualquer lugar da empresa, menos na área comercial. Porque eu não gosto da área comercial, eu sou engenheiro, né? Não gosto dessa área. Ele disse, pois é justamente onde você vai trabalhar. Aí eu passei 5 anos trabalhando numa área que eu detestava, aprendi muito. Pediu demissão do cargo público. Aí passei 5 anos trabalhando na área que eu detestava, e para me distrair, eu escrevi um livro, o meu primeiro livro, que foi justamente o primeiro livro publicado no Brasil sobre essa área, que foi reconhecido nacionalmente. Sobre a área de... Aí foi como começou. Primeiro eu tinha 26 anos. De tecnologias de água e Tecnologia de água. Agora, de biografia, que você falou, eu tinha muita vontade de escrever, mas é muito difícil escrever. Eu li muito livro de biografia, comprei vários livros, para aprender alguma coisa, não gostei de nenhum. Digo, vou fazer da minha cabeça. Aí resolvi fazer, pensei que não tinha capacidade, mas fiz um livro, que foi o melhor livro que eu escrevi na minha vida, e eu considero. É um livro de 480 páginas, e um pouco da minha história, misturado com a história da Paraíba, tudo, né? Do Brasil também, mas da Paraíba. E eu resolvi fazer o livro assim, por exemplo, vou escrever sobre o meu bisavô. Eu não vou escrever sobre o meu bisavô, porque meu bisavô é um cara muito importante, muitas pessoas importantes já escreveram sobre ele. O que é que eu vou fazer? Vou pesquisar quem escreveu melhor sobre ele, que eu gosto, fazer um resumo, colocar a primeira parte do capítulo. Aí colocando a referência abaixo, lógico. E depois eu vou dar meus comentários sobre meu bisavô, o que eu posso dizer sobre ele, a minha convivência com ele. E no final eu vou colocar a iconografia, porque eu sou uma pessoa que coleciona fotos desde menino. Então eu tenho fotos, meu livro tem 360 e tantas fotos. Então ficou um livro espetacular. Esse é a saga do Chanceler Rolim? A saga do Chanceler Rolim foi depois. Ah, foi depois. Quando eu fui... Esse qual que é? Esse é o Caçador de Lagostas. O Caçador de Lagostas. Aí por que foi que eu dei esse nome Caçador de Lagostas? Por causa da história que eu contei. A lagosta, quando nasce, ela nasce e com um casco. Esse casco não aumenta mais. Ela vai crescendo e o casco vai ficando do mesmo tamanho. Ela é obrigada a expulsar o casco. Se ela expulsar o casco, ela morre. Porque morre não, ela poderá morrer porque os depredadores vão matá-la. Então ela tem que enfrentar, ou enfrenta os depredadores, ou morre asfixiada com o casco. Então eu sou o exemplo da lagosta, que eu tinha um emprego espetacular que pouca gente tinha, e eu pedi demissão porque não me interessava. Ia me prejudicar a minha vida profissional. Eu queria fazer outra coisa, não ficar um mísero funcionário público lá, só obedecendo ordem lá, sem aprender nada. E aí, nessa construção da sua carreira, depois desses 5 anos aí na área comercial da empresa, como é que foi a Sim, mas quando eu me formei também, eu era o primeiro aluno eu não fui o primeiro aluno da minha turma, não, fui um dos melhores. Mas eu era o primeiro aluno de matemática, sempre gostei muito de matemática. E quando eu terminei e concluí, o fundador do Instituto de Matemática me convidou para ser professor. Porque precisava de muita gente, né? E eu era o primeiro aluno, então eu digo, não quero não, que eu vou trabalhar no Sudene, não posso. Aí quando eu voltei, ainda estava precisando de professor. Aí ele disse, quer? Eu digo, olha, tem vaga aí, se quiser eu quero. Aí me convidou para ser professor, de novo, em 69. Aí eu comecei como professor de cálculo diferencial e integral, que é ajudar um professor titular. Mas eu não me interessava, eu queria estar na universidade, mas não me interessava matemática, eu queria fazer da minha área de saneamento, que eu sou engenheiro sanitarista. Então eu entrei lá só para ter uma chance de eu transferir. Então logo depois, 70, ensinei matemática, em 71, consegui fazer o curso de engenharia sanitária, fiz engenharia sanitária,
Aí quando eu voltei, houve um concurso, não recebi nenhum diploma lá, porque senão não dava tempo de fazer o concurso. Vim fazer o concurso, passei e fiquei onde eu queria. E passei a vida também ensinando T20 e na Cagepa, no caso era na Cagepa. E depois eu comecei Sim, depois eu fui fazer o mestrado na Inglaterra, né? Muita dificuldade, porque eu não queria deixar, porque a Cagepa não se interessava e tal, mas eu fui fazer, terminei fazendo. E depois apareceu uma oportunidade de eu fazer o doutor. Sim, nessas minhas coisas que eu fazia, eu fui a Brasília, numa reunião lá, e o funcionário da Organização Mundial da Saúde gostou de mim e viu minha capacidade, o que eu tinha lá, e pediu para fazer uma consultoria. Eu fiz umas 2 consultorias para ele gostou muito, me indicou para representar o Brasil lá nos Estados Unidos, numa reunião que ia haver lá. Eu cheguei lá, a reunião estava representando o Cone Sul, não era nem no Brasil, era o Cone Sul todo. E aí começou o meu contato com a organização, a Organização Mundial da Saúde, a Pan-Americana, ela tinha um escritório lá, um centro de investigação, de pesquisa, no Peru, que era para a América Latina e o Caribe. Sim. E esse centro de investigação tinha gente especializada em esgoto, em água, em lixo, em várias áreas. E eu queria ser um cara desse, eu tinha vontade de ser. É um sonho impossível, né, quase. Né? Mas eu digo, eu vou conseguir isso. Aí tentei ingressar na organização, né? Sim, mas nesse intervalo, quando eu fui para essa reunião lá nos Estados Unidos, eu almocei com um professor do Canadá. E aí, conversando, o que você é? Eu sou professor da Universidade da Paraíba. Ele foi professor do Canadá, da Universidade lá de Windsor. Aí eu disse a ele, ele disse, por que você não manda seus alunos fazer o mestrado comigo? Eu digo, e por que o senhor não me chama para fazer o doutorado com o senhor? Aí ele disse, você quer? Quero. Aí eu voltei, fui fazer aquela papelada toda, é uma burocracia do CNPq, aquela complicação. Meu pai dizia, você é doido, você não vai conseguir nada disso. Aí eu fui para... Depois do final de toda essa burocracia, quando faltava uma semana para eu ir, ele já estava preparando meu endereço para dizer onde é que eu ia ficar, para dar para meus amigos aqui, minha família, sim, tudo. E o professor ia me pegar no aeroporto. Aí eu recebi a notícia que eu não ia não, minha bolsa foi cancelada porque eu era velho. Para você ver o nível do Brasil como é. Se ele achasse que eu era velho, era para dizer no dia que eu entrei, para fazer para papelada. Não no final, entrou o pistolão do ministro aí qualquer e botou um cara no meu lugar. Eu digo, é assim, depois eu vou pedir demissão da universidade, eu vou sair da universidade. Porque eu sou velho, então vou sair. Me revoltado. Aí faltava 3 anos para me aposentar ainda. Eu digo que eu comecei muito cedo. Eu fui professor de inglês desde cedo, quando eu tinha 16 anos. Aí falei com o diretor da cultura inglesa, Mr. Se me lembrar o nome dele, esqueci o nome dele. Aí eu falei com ele, o senhor pode me dar um documento que eu fui professor aqui 3 anos? Não vai ter problema nenhum com o INSS, somente o senhor me dá esse documento. A sorte que ele me deu. Aí quando ele me deu esse documento, eu entrei na Justiça Federal, foi 3 meses, juntei tudo, me aposentei da universidade. Me aposentei com 49 anos na universidade, que eu podia ter contribuído muito mais, né? Mas não quiseram. Então nessa fase, o senhor não tinha nem 50 anos de idade ainda, eles acharam que era velho demais para fazer não é que acharam velho, inventaram uma mentira para usaram isso como... papai eu não ia. Então, aí eu já estava tentando entrar na organização, né? E eu sou uma pessoa persistente também, como essa nossa amiga que falou aqui. Aí, citando a Simone Guimarães, que está com a gente aqui. Eu sou persistente. Aí eu comecei a descobrir que o mundo é cheio de pistolão, cheio de safadeza, cheio de injustiça, né? Não adianta, você pode ter o melhor currículo do mundo, não adianta, não entra. Sim, e esse lugar que eu queria entrar estava fechado há 10 anos, já não podia entrar. Eu tinha que entrar em outra área, de ambiental. Digo, tá certo, vou tentar a área ambiental. Mas eu me iludia, não vou contar mais detalhes não, porque vai ser um livro isso. Mas aí eu fui tentando e via que era assim. Sempre ficava no final 3 pessoas ou 5. Né? Desses 5, todos tinham um currículo muito bons. Mas, claro que tinha um melhor que o outro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, lógico. Mas sempre quem ganhava não era o primeiro de jeito nenhum. Era o que tinha o pistolão. E eu, como não tinha chance de ganhar nunca. Eu não tenho pistolão, nunca tive na vida. Meu pai dizia, você não arranja pistolão nem de vereador. Eu digo, tá certo, eu também não gosto de político, não. Aí, fiquei tentando, fiquei no nível tão bom de currículo que aí, isso era a Organização Pan-Americana da Saúde, são as Américas.
passou para a Organização Mundial da Saúde, do mundo inteiro. Então, eles mesmos me convidavam para tudo que era vaga que existia no mundo inteiro. Na África, naquele país que fica nas bases da montanha de Kilimanjaro, lá na China, em todo canto. Aí, por quê? Eu era um cara para mostrar que o concurso era de gente de alto nível, mas não era para eu ganhar, não, era só para eu participar. Eu descobri depois isso. Quer dizer, você vê a injustiça, né? Aí apareceu o BID conseguiu me inscrever no BID. Lá fui eu pro BID, aí foi diferente. Me pagaram uma passagem de ida e volta, estadia em hotel de 4 estrelas, sei lá, 5 estrelas, uma semana em Nova York, em Washington, né? E eu passei lá, fui ao museu enquanto eu estava na folga lá, passei tudo, para fazer o concurso, certo que ia passar. Quando foi depois, não passei, né? Claro. Eu pensei que eu não ia. Quando eu entrei para a esquerda. Entrei para a esquerda, é para estar com direito. Entende esse negócio? Mas não tem pé direito que aguenta, que adianta. Eu sei que eu não ganhei de novo. Aí eu terminei insistindo. Aí quando eu já tinha desistido, eu fui participar de um congresso em Buenos Aires, no Teatro Colón. No Teatro Colón, que é o mais famoso lá de Buenos Aires, era um congresso de engenharia sanitária das Américas. Sim. E esse cara, que era o diretor-geral, que era o alemão, eu já tinha falado com ele antes e tal. E aí eu estava lá em cima com minha mulher, eu digo, vou lá embaixo falar com ele, vou tentar de novo. Ele era muito alto, era fácil de achar, né, no teatro. Aí eu falei com ele, eu queria falar com você durante o seminário, se você tem uma oportunidade, me diga, me chame, por favor. Eu disse, não, se incomoda não, amanhã eu venho aqui às 5 horas que eu falo com você. Isso era no domingo. Na segunda-feira era 5 horas, cheguei às 3, né, para garantir minha vaga, né. Aí 5, 6, 7, nada. Desiludido novamente, aí passou, desisti. Quando foi na quinta-feira, eu fui, eu estava assim andando, olhando o livro lá, aí ele bateu nas minhas costas, Sérgio, tudo bom? Aí era ele, olha, vamos falar ali fora, para ninguém interromper. Aí foi para uma cafeteria lá, ele disse, olha, tem 2 vagas agora na organização. Isso era em Buenos Aires, né? Tem uma vaga na Colômbia, uma vaga no Peru, de engenheiro sanitarista, bom, experiência, assim como você. Mas tem outra na Colômbia que é sanitarista e ambiental, que é uma vaga mais de gente mais preparada ainda. Mas você faça o seguinte, vá no escritório amanhã da Buenos Aires, se inscreva lá. Aí eu me inscrevi. Sim, aí quando eu estava falando com ele, antes de dizer isso, eu esqueci um detalhe importante. Eu digo, olha, você se lembra que há muito tempo eu mandei uma carta para você, naquele tempo não tinha internet, tinha nada, né? E-mail, nada disso. Mandei uma carta, você mandou que eu queria muita vontade de ingressar na organização, não sei o que eu tinha capacidade, mas, né? Aí ele disse, olha, não é fácil de entrar não, você tem que se namorar da organização. Eu peguei essa carta, rasguei, joguei fora. Eu sou meio temperamental e eu me arrependi demais porque eu joguei fora essa carta, porque eu não tenho esse documento. Aí eu contei essa história a ele de novo, eu disse, eu sou nordestino. Nordestino é o seguinte, quando o camarada namora com uma mulher 10 anos, o pessoal fica falando dele naquele tempo, que estava dormindo com a mulher, está não sei o quê, que hoje em dia acabou isso, mas naquela época, né? Aí ele achou graça e tal. Aí eu digo, pois é, aí mandou me inscrever, eu me inscrevi e descobri depois que eu fui selecionado, eu ganhei em primeiro lugar. Inclusive eu descobri, porque tem um comitê que analisa isso, né? Um comitê de alto nível lá, e por coincidência, quando eu ingressei, depois que eu ingressei, fiz amizade com uma pessoa, uma médica que tinha sido presidente desse comitê, e ela me deu um documento secreto que não pode dar a ninguém. Isso está no meu livro também, que eu botei lá, né? E dizendo assim, el mejor de todos. Eu tinha candidato dos Estados Unidos, de todo canto, gente importante, de Ministério do Peru, no escambau lá. Aí el mejor de todos, aí está lá meu nome lá. Aí eu entrei justamente no cargo mais importante, que era da Colômbia, não era do Peru. O Peru precisava de um cargo mais importante. Mas eu não tinha conseguido entrar onde eu queria, porque estava fechado o cargo. Depois, eu passei 5 anos na Colômbia, depois de 5 anos, quando a pessoa trabalha bem, esse meu chefe foi lá falar com o ministro, eu fui também, e o segundo cargo depois do ministro, que era um arquiteto, ela disse, olha, esse camarada aqui é bom demais. Foi ele que conseguiu mudar uma norma no país, na frente do meu chefe lá. Você vê o cartaz que eu estava. Aí passou, aí quando a pessoa se comportava bem, havia uma vaga, abria uma vaga, a pessoa ia, né? Sim. Automaticamente, o funcionário já não vai botar um de fora que não sabe nem quem é. Mas quando eu fui falar com outro chefe lá, ele disse, não, agora é concurso. Toda vez é concurso. Eu digo, eu vou fazer de novo. Eu disse na cara dele, porque eu não tenho papo na língua, não. Fiz o concurso, passei em primeiro lugar e entrei pelo cano, porque
Havia um candidato do governo mexicano que queria que ganhasse, e como eu ganhei, eles me passaram a infernizar a minha vida lá todo dia que eu estava lá. Eu tive um problema sério lá, mas terminei ganhando de tudo, mas aperrei muito, né? Aí nesse período curto, apareceu, aí abriram a vaga do meu sonho. Meu sonho era aquela do período, desde o começo. Aí eu digo, pronto, como é que eu vou entrar? Aí, com essa safadeza toda, né? Aí eu tinha publicado um livro na Colômbia, pela Macro Rio, que Macro Rio é a maior editora do mundo, tem em qualquer país do mundo tem essa editora. E eu publiquei o livro capa dura, mas venderam 8.000 cópias. Aí eu falei com o meu chefe do México, que era um brasileiro, por coincidência, muito direito, esse era direito. Aí eu pedi a ele, ó, quando você encontrar com esse grandão lá, você entrega esse meu livro a ele, porque ele ia nos países, quando ele chegava nos países, ele dizia, qual é o funcionário que quer falar comigo? Alguém tem algum problema? Porque o funcionário não tem acesso, nunca é um chefão, né? Sim. Mas eu não queria falar com ele, para que eu quero falar com o chefe? Eu não quero. Mas nessa hora eu digo, vou falar com ele agora. Aí eu pedi ao meu chefe e pedi para ele entregar o livro, para ele ver que eu não era um qualquer, né? Acaba que tem um livro publicado pelo Macro Rio, vendeu 8.000 cópias. Em um ano venderam 5.400 cópias, só em um ano. Aí ele deve reconhecer mais. Aí houve a entrevista, fui falar com ele, cheguei lá, e ele é cavaleiro da Inglaterra, o cara, no livro dele. Sir. Aí eu digo, a língua inglesa, né? Eu digo, o senhor deixa eu falar inglês? Eu não precisava dizer isso, mas ingleseira minha. Porque todo mundo lá fala espanhol, o pessoal da língua espanhola não liga para falar inglês, não, acha que todo mundo sabe espanhol. Sim. Mas o povo não sabe, geralmente ele falava espanhol, né? Mas eu digo, o senhor dá licença de eu falar inglês? Aí ele ficou até estranhando, né? Porque isso não tem sentido falar isso. Eu digo, olha o seguinte, eu vou fazer um concurso, vai haver um concurso agora lá no Peru. Essa vaga lá, eu tenho a capacidade total de trabalhar lá. Agora acontece, é o sonho da minha vida, e a capacidade eu tenho. Agora eu queria pedir só uma coisa ao senhor. Se eu passar em primeiro lugar, me deixa entrar. Eu só quero isso. Na cara dele assim. Porque eu estou chamando ele de desonesto, né? Eu dizer isso, né? Ele é a organização, né? Eu disse, se eu tirar primeiro lugar, eu queria me deixar entrar. Aí quando eu disse isso, eu sou incisivo, né? Aí eu notei que pelos olhos dele que ele gostou de mim, sabe? Porque aí conhece as pessoas quando gosta do outro. Ele gostou do enfrentamento, da coragem. Ele acaba corajoso da gota, enfrentar, acaba indo dizer, mas se eu tirar primeiro lugar, eu quero entrar, viu? Se ele fosse nordestino, ele ia falar, acaba arretado. Aí passou. Aí logo depois eu tive uma missão em Cuba. Aí eu fui a Cuba. E toda vez que essas pessoas chegam, é um lava-pés, é uma bajulada, fica aquela fila para falar. Eu ia porque era obrigado, né? Eu detesto, eu não gosto de aparecer. Olha, eu vim aqui porque vocês insistiram, mas eu não queria nem vir. Mas aí eu cheguei lá, falar com ele, quando eu fui falar com ele assim, aí apertei a mão dele e disse, olá Sérgio, tudo bom? E pronto, se eu estar em primeiro lugar, eu vou ganhar. Porque o último documento é enviado pelos o imediato abaixo dele. E é o que escolhe. Sim. Mas se ele visse, e Sérgio, por que não ganhou? Quem foi o primeiro mesmo? Né? Eu pensei assim, né? Aí houve aquele rebuliço lá, e o meu chefe botando terra em mim para não entrar, um peruano safado lá, e aquela confusão. Aí, imagina que eu tinha história para 200 anos. Aí eu passei, em primeiro lugar. Todos eu passei em primeiro lugar, porque só tem uma vaga. Aí eu entrei. Então eu sou conhecido. Eu já estava aqui ansiosa. Eu sou conhecido nesses países todinhos, sabe? Olha, eu estava por exemplo, eu estava por causa desse livro, eu botei minha foto atrás, né, na contracapa. Aí eu estava com minha mulher lá em Porto Rico. Porto Rico não, sei lá. Não, Porto Rico não. Esse que tem o declive lá que baixa, como é o nome daquele país? É na América Central. Panamá. Estava no Panamá, esperando um avião para pegar lá. Aí chegou um cara bem altão assim, ele disse, licença, olha, eu queria dar os parabéns a você, olha, seu livro é o meu livro de cabeceira. Eu não conheço o cara, nunca vi na minha vida. Era um americano que morava na Colômbia, que fazia pesquisa na minha área, que comprou meu livro, e quando me viu no aeroporto, foi me elogiar lá. Você vê, eu fiquei conhecido por todo aquele lugar. Que bacana. Um colega meu foi aqui de João Pessoa, um médico, foi a Buenos Aires para aquele show de tango, aí que chegou lá, a pessoa não fica sozinha numa mesa, né, um casal, bota outras pessoas. Aí botaram outro casal lá, que era da Colômbia, um engenheiro da Colômbia com uma mulher. Aí vieram conversando, aí ele disse, eu tenho 2 amigos, um amigo que trabalha na Colômbia. Aí ele disse, quem é? Aí ele disse, esse cara é famoso demais. Aí começou o cara da Colômbia lá. Quer dizer, eu fiquei conhecido primeiro fora, agora que eu estou sendo conhecido aqui. Porque antes eu era conhecido no Brasil, mas porque eu dei curso demais, né? Eu dei mais de 2.500 aulas em todas as capitais do Brasil.
menos os 4 estados atrasados somente. E 14 países das Américas, meu coisa tá aí, você viu. Então por aí foi, né? E eu fiz muita coisa. Agora, o chanceler Rolim saiu pelo seguinte, eu ia escrever um capítulo sobre o padre Rolim de Cajazeira, porque eu sou descendente do padre Rolim. Sim. Eu tenho uns 5 acima de mim, chega lá no padre Rolim. Mas quando eu fui pesquisar padre Rolim, depois eu vi que tinha um camarada famoso que era o chanceler Rolim. Aí eu digo, quem é esse camarada? Mas aí eu escrevi uma besteirinha lá no meu livro e acabou. Depois, aí eu inventei, aí eu resolvi ir para a França, fui pesquisar na França a história do chanceler Rolim. Contratei uma dona de uma agência de turismo lá de Lyon, na França, que é brasileira, que eu descobri, uma gaúcha. Ela foi do carro dela comigo para tudo que é lugar, toda que é cidade, não ia demorar demais, né? Uhum. Eu preferi pagar ela, não mais barato. Aí eu fui para todo canto e fiz o livro, e o livro já foi a segunda edição que não foi divulgado no Brasil, porque está só comigo, eu dou aos meus amigos, nem vender, eu vendo mais. Mas foi elogiado por Rubem Recupero, por exemplo. Foi o maior elogio, Rubem Recupero. Bacana, que bacana. Isso aí. Bom, a gente teria muita Foi? história, pois é. Já passou 15 minutos. O Sérgio está apertado aqui também no horário, mas eu te agradeço demais porque tem muita história para contar e agradeço a sua participação, dividir isso tudo com os nossos ouvintes aqui do CREAPOD. Muito obrigada, Sérgio. A minha vida foi só desafio também, tudo, não encontrei nada fácil. E vencidos. E vencer todos. Coisas impossíveis que eu consegui. Consegui esse lugar depois de tudo. No meu livro, já acabou, né? Não, acabou não, estamos terminando. No meu livro da Lagosta, eu escrevi tudo isso, sabe? É isso, muito obrigada a você também que acompanhou o CREAPOD de hoje. O CREAPOD é uma realização do CREA-PB, a produção é minha, com Manuel Nóbrega, a captação e edição da 104 Filmes. Agradecimento especial a Belo Jardim, faz a jardinagem do nosso cenário. Siga @BeloJardimJP no Instagram e até semana que vem.